primeira coisa que nós temos que partir é que o mundo mudou completamente, em todos os aspectos, depois do processo de revolução política que começou com o Muro de Berlim. E, em particular, essa mudança teve um pico de avanço depois de que essa revolução se estendeu e derrubou o regime totalitário da União Soviética em agosto. Esses fatos marcaram de tal maneira o fim da década de 80 e começo da 90, que nós temos que, todos nós, os marxistas, todos os revolucionários, assim como a própria burguesia, foram obrigados a redefinir e rediscutir a situação mundial. Há um consenso entre todos de que o mundo mudou. O problema é como nós revolucionários encaramos essa mudança. Por um lado, vemos uma revolução grandiosa, que, como nós dissemos, uma ação das massas, contrariando todos os dogmas stalinistas, inclusive modificando alguns dos prognósticos nossos, trotskistas, levaram de roldão 50, 70 anos de ditaduras burocráticas e abriram uma nova situação. Evidentemente, o fato da debacle do stalinismo ter se dado após anos e anos de penúrias, de humilhações, de fome, nos antigos estados ditos socialistas, levou que esse movimento de massas não tivesse uma perspectiva, como teve antes na década de 50, a revolução política na Polônia e na Hungria, socialista e revolucionária e anticapitalista. Abriu espaço para uma confusão, para surgimento de tendências pró-capitalistas, tendências nacionalistas que num primeiro momento aproveitaram esse processo e até hoje o dirigem. E também permitiu que o capitalismo, o imperialismo, pudesse fazer uma campanha mundial, que dura até hoje, divulgando a lenda de que o socialismo morreu. E muitos companheiros ativistas honestos, até hoje, têm confusão sobre isso. Agora, se isso é verdade, por outro lado, ninguém pode negar, e é isso que os trotskistas pregavam desde a fundação da Quarta Internacional, que essa revolução é um tremendo fator progressivo para o processo mundial. E, ao mesmo tempo, botou à luz viva, com toda a sua força, a contradição tremenda que tem a humanidade, dita por Trotsky em 1940, que é a sua crise de direção. Ou seja, revoluções grandiosas como a do leste, como a da URSS, processos de enfrentamentos com o imperialismo em todo o mundo e a própria crise crônica que o imperialismo vive e cresce na sua economia, não são suficientes para garantir um futuro socialista para a humanidade. Esse futuro só pode ser garantido por uma direção, à medida que as massas têm à sua cabeça, uma direção revolucionária, uma internacional revolucionária que possa conduzi-lo. E esse processo, infelizmente, é uma grave contradição entre essas revoluções e a imaturidade dessa direção. O stalinismo e os social-democratas, durante anos, encheram a cabeça das massas e até hoje não foi possível superar o atraso na consciência gerado por esse processo. Nós, os revolucionários, no entanto, não podemos nos pegar a esse obstáculo. Nós temos que pegar o fato mais objetivo e progressivo, que são essas tremendas revoluções, a crise que gerou na ordem mundial, apesar da utilização da democracia burguesa e das direções burocráticas, para tentar fazer avançar aquele fator que está tremendamente atrasado e que a contradição é gravíssima, que é a direção revolucionária. Então, nós ficamos felizes com a revolução, mas viemos como mais urgente que nunca, à medida que os desafios são imensos, que está colocada tarefas históricas e também a possibilidade de derrotas, se não se resolve o problema da direção revolucionária. A tarefa da direção passou a ser não só uma necessidade histórica, mas uma necessidade da realidade atual, da atualidade presente. A tarefa que o Trotsky dedicou a vida inteira, e nós, hoje, tentamos, no nível da elite, de cada seção nacional continuar, é uma tarefa para o presente, para o Brasil, para a Argentina, no leste, em cada um desses países, formar grupos revolucionários que possam desenvolver, na Rússia, na Polônia, esses partidos a tempo e em condições de encabeçar o processo e impedir a restauração capitalista e avançar para o socialismo com a democracia operária.